tenho muita confiança de que nesta quarta-feira, se não vier o gabarito, vem perto disso. A gente vai arrebentar nessas rodadas. Quem for contra, vai tomar red, viu? Já tô avisando. Quem for contra, vai tomar red. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Borussia Dortmund contra a equipe do Sport. Esses dois primeiros jogos de Liga dos Campeões, eles já basicamente estão decididos, né? Por quê? Porque o Borussia Dortmund venceu de 3, assim como o PSG. Então o Borussia, ele tem uma grande vantagem aqui. Nos últimos 11 confrontos que ele conseguiu vencer o jogo de ida, ele conseguiu se classificar. Então, além dele vencer o primeiro jogo por uma vantagem de um gol apenas, de 3, só em 2023 esse time foi derrotado por uma diferença dessas, então realmente a vantagem é muito grande. E a vantagem ela é tão grande que o Sport está cogitando mandar os jogadores aqui, uma equipe mista ou até reserva, por conta da disputa do Campeonato Português. O Sport empatou com o Arouca no fim de semana, esquentou a disputa, a diferença para o Benfica é só de 2 pontos e o técnico Rubem Dias está cogitando ir com o time reserva. Se esse time for reserva, eu vou na vitória do Borussia Dortmund para poder ganhar esse confronto, né? Uma cotação de 1,85. Acho bem interessante. O Borussia ele perdeu o último confronto diante do Bochum, tá focado nessa competição. A Bundesliga tá um pouquinho distante, embora a diferença seja pequena, mas o time tem demonstrado uma força muito grande nessa competição e tradicionalmente ele é muito forte dentro de casa. Se o Sport tiver muitos jogadores titulares, eu vou pegar o mais de 1,5, porque a gente tem tanto gols da equipe do Borussia, que obviamente em casa é muito forte, mas muito gols dos visitantes também, porque o Borussia tem frequentemente tomado gols para os seus adversários. Então fique ligado na escalação, é ela que vai dizer qual a bet que a gente vai colocar. No segundo jogo a gente tem o PSG contra a equipe do Brest. E esse jogo particularmente, pessoal, eu vou trazer pro ao vivo e ver se surge alguma oportunidade. Por quê? Uma vantagem muito grande de um time que tem a maior freguesia histórica diante do adversário é a freguesia do PSG diante do Brest. Nenhum time francês é tão freguês do PSG como o Brest. O PSG tem sido absoluto também nos seus últimos jogos, 9 vitórias nos últimos 10, é um candidato ao título, o time tá muito bem encaixado, o Barcola, Dembélé, o time é muito bom ofensivamente e jogos contra o Brest ele tem feito em média 3 gols. Qual que é o problema aqui? O time não precisa de vencer, é só administrar, é poupar jogador mesmo, não se desgastar fisicamente. O campeonato francês tá no papo, a Liga dos Campeões tem que avançar e o Brest até tem uma qualidade para poder fazer um jogo movimentado, mas sabe que é muito difícil. Então assim, esse jogo vai poder trazer pro live e ver a postura das equipes, porque pré tá realmente complicado. Eu coloco aqui uma vitória um pouco protocolar da equipe do PSG, 2-0 é minha ideia para este confronto, mas vou querer confirmar. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem uma das eliminatórias mais abertas aqui, que é a do PSV contra a Juventus. Foi um confronto muito disputado, a Juventus tinha sim que tomar as rédeas, então foi um pouquinho melhor no confronto, mas muitos chutes de fora, muitos chutes prensados, se eu não me engano o gol da Juventus ainda veio no rebote, o gol do PSV também veio de um chute de fora da área, então assim, é uma eliminatória que vai ser realmente muito disputada. O PSV, líder do campeonato, atual campeão holandês, um time muito sólido, com bons jogadores de frente também. De Jong é um ótimo jogador, um time que em casa ele tem uma predominância grande diante dos seus adversários, principalmente nos jogos da Champions. Foi o único time que conseguiu vencer o Liverpool nessa Liga dos Campeões. Então assim, o PSV pode incomodar. Do lado da Juventus, tem um momento recente muito bom, acertado defensivamente, uma boa vitória diante da Inter de Milão, no jogo entre Liga dos Campeões, com a Inter descansada, então foi uma partida muito boa. O time se acertou ofensivamente, o EA, Moani, bons jogadores aí da equipe da Juventus, que vai vender duro este confronto, tá? Essa partida, pessoal, é uma partida que eu acredito que a Juventus é favorita neste confronto e as casas estão colocando o PSV. E eu acho que a situação do jogo até ajuda um pouquinho a equipe da Juventus, um time que se defende bem, que tem qualidade no contra-ataque, se conseguir um gol aqui, vai ficar em boa vantagem. Eu acho que o mais de 1,5 é uma dica arriscada para este confronto, porque esse confronto, se o PSV estiver vencendo por 1-0 no final, eu acho que a Juventus nem força tanto, né? Aquele jogo que dá meio que uma morrida. E ao mesmo tempo, se sair um gol da Juventus, ele vira um confronto para over muito rápido, que o PSV vai ter que virar. Então a linha de 2,5 era uma linha justa na minha visão. Então eu vou recomendar aqui o dupla chance da equipe da Juventus, acreditando num gol dessa equipe, essa equipe segurando, mas tem que deixar você ciente do risco de que o PSV é um time forte e pode muito bem sim conseguir uma vitória em casa, mas o desempenho de holandeses contra italianos, ele é muito ruim no geral e o PSV se mostrou inferior à equipe da Juventus nessa eliminatória. Bom salientar também que a Juventus só perdeu 2 dos últimos 10 para o Napoli, né, que é um candidatíssimo ao título italiano, e o Bruges, que está fazendo uma campanha absurda e acabou de eliminar a equipe da Atalanta. No Real Madrid Manchester City, eu acredito também que aqui, pessoal, a eliminatória não está decidida, tá?
O Real Madrid é muito favorito das casas para poder avançar, 1,15. Eu particularmente acho muito baixo. Eu acho o time do Real Madrid muito bom. O time ofensivo com o Rodrigo, com o Bellingham, com o Vinícius Júnior, com o Mbappé é muito forte. E tem toda essa aura de Real Madrid que virou um jogo aos 85 e depois aos 90 mais, com uma jogadaça do Vinícius Júnior que desde o início, né? Ele já fez aquela jogada com o Mbappé e foi um confronto de trocação ampla com uma superioridade que eu vi do Real Madrid no confronto. O Real Madrid se mostrou melhor mesmo no jogo fora de casa. Agora, o City foi muito efetivo. E o City, pela situação do jogo também, ele teve que se defender um pouco mais, porque ele teve na frente 2 vezes. Então, óbvio que ele, quando ele faz os gols, ele acaba se recuando. Então, essa impressão do melhor do jogo foi muito por conta da circunstância. Então, pro City chegar aqui, e a gente não pode esquecer que o City esteve vencendo grande parte do confronto. Então, o City mostrou ser um time capaz de vencer o Real Madrid. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia de colocar um time do Guardiola tão como zebra assim, não. Agora, trucar o Real Madrid 15 vezes campeão de Liga dos Campeões dentro do Santiago Bernabéu, eu não vou ser o doido que vou fazer, até porque o City não tá fazendo valer também todo esse favoritismo. Tomou 5 recentemente do Arsenal, 4 do PSG, perdeu para Aston Villa, para Juventus, para o Liverpool. Inclusive vai ser, se eu não me engano, a terceira derrota seguida de um time do Guardiola na Liga dos Campeões, podendo ser a quarta pela primeira vez na história. Então, assim, o City tá em apuros, mas o que eu quero dizer é que vai ter jogo, né? Esse jogo pode começar um pouquinho mais travado, porque a linha também é a diferença de um gol apenas. Então, assim, eu vou recomendar o mais 2,5 gols nesse jogo. Tem tanto 3 gols do Real Madrid, como 3 gols do City, 2 gols e 1 gol. Mas eu acho que a linha de 3,5 é uma linha justa também, porque é um confronto que, como eu falei, ele é uma diferença pequena. Ele vai começar um pouco mais estudado, o jogo não precisa ser decidido logo cedo, mas a qualidade das equipes é tão grande, os jogadores são tão capazes de encontrar espaço, que a partir do momento que sai o primeiro gol, ele vai ficar muito movimentado, e eu gosto desse mais de 2,5 aqui nesta partida. Indo para o campeonato inglês, a gente tem o Aston Villa recebendo a equipe do Liverpool, e o Aston Villa tropeçou mais uma vez, né? A gente se decepcionou com o time não conseguindo vencer a equipe do Ipswich, até conseguiu empatar no finalzinho, mas não virou. E o Aston Villa, embora seja uma vencibilidade de 12 jogos dentro de casa, frequentemente tem sofrido gols dentro dos seus domínios. O time, ele tem o Oli Watkins, e o Oli Watkins só marcou mais gols contra o Brighton e o Arsenal do que ele marcou contra o Liverpool. Então é um jogador aí para ficar de olho. O Aston Villa numa sequência não muito boa nos últimos 7, principalmente, com 2 derrotas, 2 vitórias e 3 empates para times frágeis. Então, assim, o Aston Villa vem tropeçando, mas ele é um time bastante digno. O Liverpool também vive um momento de ligeira oscilação. O empate do Everton, ele foi rapidamente suprido por uma vitória diante da equipe do Wolverhampton. Foi 2-0, depois o Matheus Cunha descontou. Aliás, jogadoraço o Matheus Cunha. E o Luiz Dias vem para poder também, numa sequência muito forte, marcando muitos gols, colocar o Liverpool em vantagem no campeonato inglês. O Liverpool tem a vantagem aí de ter descansado alguns dias na Liga dos Campeões, o Aston Villa também na Liga Europa, e o Liverpool está com uma distância aqui de 7 pontos que não pode vacilar. Agora, o confronto diante do Aston Villa é talvez os mais difíceis que ele vai ter na temporada, mas o Aston Villa tem oscilado tanto defensivamente, o Liverpool não, que eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Liverpool fora de casa. Eu tenho apoiado o Liverpool em algumas condições assim, contra adversários de nível elevado, e me saí bem. Foi assim contra o Bournemouth, quando a gente pegou aqui a vitória do Liverpool mesmo fora de casa, e a gente ganhou. A gente ganhou também no menos de 4,5 diante do Tottenham aqui. No jogo do Everton a gente tomou um head, mas a gente ganhou também diante do jogo do Wolverhampton. Então, assim, temos conseguido lucrar no Liverpool e vamos seguir nessa toada aí. Indo para o Campeonato Paulista, pessoal, a gente tem 2 dos piores times se enfrentando hoje, que é o Água Santa e também a Inter de Limeira. O saldo é muito ruim, a pontuação é muito ruim, são 2 times aqui muito candidatos ao rebaixamento hoje. Então aqui é aquele famoso confronto de 6 pontos, né? O Velo Clube tem 9 e o Noroeste tem 7. Então, assim, são os 2 times que têm campanha pior do que Água Santa e Inter de Limeira. O problema é que são 2 dos piores ataques da competição. Um com 6, outro com 7, mas são 2 das piores defesas. Eu acredito que eles não vão morrer abraçados. Eventualmente um gol aqui vai acabar saindo. E na base da vontade aqui, a gente vai tentar buscar o mais de um gol ao vivo. Muito pela necessidade dos times e por conta da fragilidade das defesas, e que a linha tá muito baixa, né? A linha de gols está em 1,5, então vai vir muito rápido. A gente vai tentar buscar esse pelo menos um gol aqui neste confronto. O jogo do Guarani contra o Velo Clube é um confronto que eu particularmente tenho o pé atrás em relação a essa equipe do Guarani, que depois de um bom começo no campeonato já está oscilando bastante, perdeu aqui a maioria dos confrontos e só vai a favorito diante do Velo Clube, porque o Velo Clube também é um dos piores. A gente viu que está com uma das piores campanhas, mas conseguiu num jogo de 6 pontos também vencer a equipe da Inter de Limeira por 2-1 e fez um jogo digno aqui diante da equipe de São Paulo, muito se aproveitando das limitações. É um confronto também para gols aqui, a linha também está em 1,5, eu vou recomendar
recomendar o mais de um gol ao vivo aqui também nessa partida. O Guarani querendo ainda a sua classificação no grupo, né? Num grupo muito embolado. Então, assim, se não vencer aqui, até porque o jogo tem 12 rodadas, tem grande chance de ficar fora. Então é um confronto muito importante pro Guarani. Mas ao Velo Clube resta o contra-ataque com velocidade, um time que marcou 11 gols no campeonato até agora, então a média de 1 por partida, e a esperança também de escapar do rebaixamento. Porque se não vencer, vai ter se tiver um vencedor aqui de Água Santa, Inter de Limeira, aí quem vai pra trás acaba sendo o Velo e o time vai ficar em apuros por conta disso. Jogo do Santos e Noroeste, pessoal. Jogos do Santos são jogos para mais de 1,5 gols, porque o Santos ele tende a atacar por conta da presença do Neymar. Aliás, essa formação nova do Santos ficou muito melhor, muito mais fluida, muito mais efetiva, mas defensivamente o Santos ele costuma ter problemas contra diversos adversários, porque tem um buraco na defesa e no meio-campo, e é um time sem muita qualidade nesse setor, então os adversários acabam tendo chance. O Oeste se mostrou um time digno nessa temporada, apesar das muitas derrotas, marcou gols em quase todos os jogos, então aqui eu não vou nem esperar, o mais de 1,5 aqui é o mais indicado nessa partida. Para poder finalizar, pessoal, vamos com a zebra no São Paulo e Ponte Preta. Eu explico para vocês, teve um show na Shakira no Morumbi, eu nem sei se o jogo vai ser lá, mas se for, o gramado vai estar bem ruim. Mas o grande ponto é, São Paulo vem de 3 empates, e esses 3 empates não atrapalharam a campanha da equipe que já está classificada no seu grupo aqui e está com 16 pontos. Então, assim, o São Paulo já está classificado na competição. Quais são os 2 últimos jogos do São Paulo? Ponte Preta e São Bernardo. Quem que está no grupo de Ponte Preta e São Bernardo? O Palmeiras. Então, o São Paulo tem a chance de eliminar a equipe do Palmeiras. É óbvio que o São Paulo tem isso em mente. E é óbvio, como todos os treinadores burros que são, não vão fazer isso. Mas se eu sou treinador de São Paulo, eu claramente faço o Palmeiras ser eliminado, porque é circunstancial o Palmeiras estar em terceiro no grupo. O Palmeiras ele é um dos melhores, se não o melhor time do Campeonato Paulista. O Corinthians está muito bem também, São Paulo tem um bom time, mas, cara, uma coisa é enfrentar o São Bernardo e o Ponte Preta. E, na minha visão, se você tem a oportunidade de matar um time desses na fase de grupos, mata, sabe? Acaba com ele, elimina ele. O São Paulo tinha que fazer isso. Ficar esperto. Ah, mas nossa, mas ficou com medo. Cara, não ficou com medo nada. Eu só tive a oportunidade e acabei com o time. Mas não é isso que a gente costuma ver no futebol brasileiro. Apesar disso, a Ponte Preta tem se mostrado um time muito digno nesse campeonato também. Vendo uma sequência aqui. A Ponte só perdeu um jogo nesse campeonato. Venceu 4. O time da Ponte é muito montado pro estilo de contra-ataque também. Um time que incomoda. O time ficou forte para essa Série C. Venceu o Clássico, venceu o Mirassol. O único time que conseguiu vencer o Mirassol também em casa. Venceu o Novo Horizontino na estreia com 1 a menos. Então, assim, esse time da Ponte pelo menos tá pronto para não perder de 2, então eu vou recomendar o mais de 1,5 gols da Ponte Preta. E ó, se você tiver uma moedinha aí, uma free bet para colocar, vitória da Ponte fora de casa também acho interessante. Mas a bet principal aqui do canal é o mais de 1,5 handicap da Ponte Preta, e essas são as minhas dicas para esta quarta-feira. Eu pergunto a você quais as suas dicas para cornetar. Eu lembro a vocês, tem que comentar, que não adianta vir depois do jogo falar assim, é óbvio que o Milan ia ser eliminado, é óbvio que a Atalanta ia ser eliminada. Depois do jogo, eu também nunca errei. E você? Comente aqui com seus palpites se quiser cornetar também, beleza? Temos dias bons, temos dias ruins. A gente começou o mês de fevereiro oscilando bastante. Teve um dia muito positivo, depois alguns dias negativos. Estamos na trocação sinistra aí, batendo e apanhando. E essa é a vida do apostador. Não dá para poder sorrir todo dia, mas a gente também não chora todo dia. E eu tenho muita confiança de que nesta quarta-feira, se não vier o gabarito, vem perto disso. A gente vai arrebentar nessas rodadas. Quem for contra, vai tomar head, viu? Já tô avisando. Quem for contra, vai tomar head. Siga aí nas redes sociais, meu grupo do Telegram com mais dicas, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.